Bom dia, alunos do Sul-Americano. Nós vamos começar as nossas aulas de maneira calma, tá? De maneira lenta, até a gente se adaptar a essa nova estrutura que está se formando, tá? Eu sou Mariângela, sou professora do Sul-Americano, sou professora de História. E eu vou ficar com vocês do 6º ano. A gente vai dar continuidade à matéria, tá? E de maneira devagar, eu vou ser paciente, a gente vai utilizar a apostila. Eu quero que vocês sentem no lugar confortável, de preferência uma mesa, tá? Eu quero que vocês peguem a apostila e peguem um caderno para fazer anotação, porque eu vou seguindo a apostila, a gente vai seguindo a apostila, eu vou explicando, vocês vão sublinhando o que for necessário e escrevendo alguma coisa que vocês acham necessário também, tá? Então, voltando a dizer, meu nome é Mariângela, eu vou dar aula para vocês do 6º ano de História, tá? A gente está nesse tempo todo muito parado, o mundo está girando e a gente tem que dar continuidade aos nossos conteúdos. Eu vou ter paciência, falando devagar, para vocês irem se adaptando, tá bom? Então, 6º ano, o capítulo 3, os povos da Mesopotâmia, tá? Eu estou aqui na minha mesa, eu estou com a apostila, então eu vou falando, vou pontuando e vocês vão seguindo, tá bom? Mesopotâmia é a terra entre rios. Meso é dividindo dois, tá? Então tem dois rios aí, é o Tigre e Eufrates, tá? É um sistema fluvial. Essa região atualmente é o Iraque, é o Oriente Médio e atualmente ocupa o Iraque. Mas a gente está estudando civilizações antigas. Essas civilizações se fixaram nessa região devido à proximidade dos rios, que formam um sistema fluvial. E por que essas civilizações se fixam próximo aos rios, tá? A esses dois rios? Porque em certa época do ano ocorre enchente, enche e inunda as suas margens. As margens do rio ficam uma região fértil, tá? Daqui para frente a gente vai estudar várias civilizações e a gente vai observar isso. As civilizações se fixam perto dos rios, porque os rios favorecem a produção, a agricultura, a pecuária, né? Então, a gente vai vendo isso. Esses rios da Mesopotâmia, Eufrates e Tigre, aproveitando a fertilidade do solo, esses vários povos se fixaram nessa região. Que povos são esses? Na apostila de vocês vão ver aí uma linha do tempo na página 31, tá? Vocês vão ver uma linha do tempo com povos que se fixaram nessas regiões, tá? Não precisa decorar o nome desses povos, a gente vai trabalhando o nome deles e a gente vai escutando e vai gravando naturalmente, tá? Depois que vocês pegando a apostila, vocês podem sublinhar. E tem uma sequência aí da linha do tempo e os povos, o domínio sumério, tá? Depois acadiano, depois babilônico, depois cassita, depois assírio e depois caldeu. Esses povos foram em períodos diferentes, mas não quer dizer que exterminou esse povo e surgiu o outro. Cada povo foi ocupando, cada civilização, cada grupo, cada aldeia foi se formando e com o tempo foi acabando, mas um foi adquirindo característica, cultura dos outros, tá? Um pouco de característica. A gente não adquire característica, cultura do vovô, da vovó, da maneira de ser, e eles também foram adquirindo. A cultura foi fazendo isso, ó, foi se juntando, os povos foram acabando e um assimilando
assimilando a cultura do outro, tá? Esse período que a gente está estudando, aproveitando essa fertilidade, houve uma revolução neolítica. O que é revolução neolítica? No capítulo anterior, nós estudamos o período neolítico e paleolítico. O período paleolítico, os seres, as civilizações andavam, caminhavam, eram nômades. E na revolução neolítica, eles começaram a fixar a sua moradia. Por que eles começaram a fixar? Porque ali eles iniciaram a agricultura, iniciaram a criação de gados, de animais, tá? Então a Revolução Neolítica, que a civilização começou a usar aquele espaço para sobreviver. E por que eles puderam usar esse espaço para sobreviver? Eles puderam usar porque ali era próximo aos rios. Tá? Que rios são esses? Eufrade e Tigre. Sempre que vocês utilizarem a apostila e ficarem ouvindo a aula, vai sublinhando aquilo que eu estou falando, tá? Esses povos que eu falei, do Sumério até o Caldeu, vocês podem fazer setazinha ligando de um para o outro, dando seguimento um para o outro, que são períodos diferentes que eles dominaram essa região, tá? Eles foram formando aldeias, tá? E eles aproveitaram, voltando a dizer, a fertilidade do solo para fazer o início da agricultura e a criação de animais, tá? Sumérios. Vamos falar um pouco desses sumérios. Sumérios fundaram as primeiras cidades na Mesopotâmia, tá? Inventaram uma escrita cuneiforme, em forma de cunha. Onde que eles escreviam? Em papel, caderno? Não, é civilização antiga, gente. Então eles usavam argilas, pedras, placas e faziam em forma de cunha, por isso que é o nome de cuneiforme, tá? Logo no finalzinho dessa aula eu vou recapitular o que eu tô falando, tá? Eu vou bem devagar, então nós estamos na página 31. Agora eu dei um resumozinho do Sumério, aí o segundo domínio do Acadiano. Eles assimilaram muito a cultura do Sumério, aquilo que eu falei. Não é que o povo acabou, que esqueceu a cultura, que esqueceu as práticas de vivência deles. Um povo foi assimilando a cultura do outro povo, tá? Depois veio o domínio do babilônico, sob o comando do rei Hammurabi. Hammurabi a gente vai ver no procedimento das aulas, vai ver que eles criaram criaram os primeiros códigos de lei escrita da história, tá? Essas leis são interessantes, a gente vai ver mais adiante, tá? Mas era sob o comando do rei Hammurabi, tá? Depois tem os cassita, poderosos militarmente, tá? Eles melhoraram as técnicas agrícolas e introduziram o cavalo na região. A gente viu no início que eu falei que foi uma revolução neolítica. Essa revolução neolítica, eu já expliquei, estou retornando a falar. Foi o período que começou a praticar a prática da agricultura e da criação de animais. Quer dizer, os cassitas, eles introduziram o cavalo na região. Como é importante o cavalo, um animal, para transporte, até mesmo para fazer... para ajudar na agricultura, arar a terra, tá? Então, nesse período, cassita, eles introduziram o cavalo nessa região. Depois o assírio eram guerreiros valentes e impiedosos, tá? Essas características, gente, é só para a gente distinguir um povo do outro, tá? E o caldeu conquistaram outras regiões, eles se estenderam para Síria e Palestina. Esses povos teve finalidade com a invasão dos persas, que a gente vai vendo isso mais tarde, tá? Então,
a gente já deu um resuminho aí de cada povo, não precisa gravar nomes, características. Quando vocês estiverem com a apostila, tem lá as características, estão escritas na apostila. A gente tem que utilizar a apostila. A apostila foi um material caro que o pai de vocês compraram. Então, a gente está seguindo a matéria pela apostila, tá? Ao lado dessa sequência de povos, tem assim os povos mesopotâmicos. E aí está dizendo aquilo que eu falei, tá? Além do Sumério, dos Babilônios, de vários povos que habitavam a Mesopotâmia, alguns desses povos já viviam ali, outros vieram de outros lugares, tá? E atraído pelas riquezas da região. Por que riqueza? Porque era uma região fértil, era uma região de encontro de dois rios. Que rios eram esses? Tigre e Eufrates, tá? A minha aula vai ser sempre repetindo aquilo que eu estou falando, justamente para haver uma fixação da matéria, tá? São nomes diferentes para vocês, são civilizações diferentes que vocês nunca ouviram, então eu vou estar sempre repetindo. Quando a gente está numa aula presencial, o aluno surge a dúvida, pergunta logo ao professor. E agora eu tenho que estar repetindo os nomes, as características, os povos, para a gente ir fixando. Eu falei desde o início que eu vou dar aula bem devagar. Eu vou pontuando, vou devagar, para não surgir dúvidas. E se surgir dúvidas, depois a gente vai sanando, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade. Aquilo que eu falei, que está assim, os povos mesopotâmicos, aí está dizendo aquilo que eu falei, ocasionando sucessivo domínio dos povos sobre o outro. Um foi dominando o outro, mas não é que esqueceu a cultura do outro, assimilou a cultura. Então, um foi assimilando a cultura do outro, tá? Aquilo que eu falei para vocês. Tem o domínio do Sumério, e lá embaixo tem o Caldeu. Vai fazendo setinha de um povo para o outro, de um povo para o outro, do povo para o outro, tá bom? Que aí vocês entendem que foi em períodos diferentes, não foi todo mundo no mesmo período. A gente vê aí a linha do tempo, tá bom? Agora a gente vai passar para a página 32 e 33. Aí vocês vão ver uma imagem grande e tem o título ali, a formação de cidades da Mesopotâmia, e aí vai ter um fato interessante. Os sumérios começaram a adquirir várias técnicas de agricultura, melhorando, aprimorando a agricultura, tá? E com esse aprimoramento começou a ocorrer excedente de produção. O que é excedente de produção? Eu decidi fazer uma horta na minha casa. Eu vou plantar alface, tá? Quando eu planto alface, aí deu um pezinho de alface, eu vou fazer uma saladinha de alface. Aí eu como aquele alface. Mas no outro dia eu tô vendo que a plantação tem outro pé de alface, tem outro pé de alface. Eu dou pro avô, pra avó, pro vizinho, mas a produção começa a crescer tanto, que eu começo a fazer comércio, a ter um excedente. Foi o que aconteceu com os povos sumérios, tá? Na página 32 está escrito isso. Conseguiram produzir mais alimento do que necessário para a alimentação da agricultura. O que ocasionou com isso? Houve um comércio, uma troca comercial, porque houve sobra, houve um excedente, e eles também tiveram oportunidade, tá assim, o excedente de alimento ocasionou grandes modificações no modo de vida dos sumérios. Por que essa modificação? A população aumentou e as aldeias cresceram, porque tendo mais alimento, começaram as aldeias crescerem, tá? E esse crescimento, muitas pessoas puderam deixar de trabalhar na agricultura para se dedicar a outras atividades. Foram surgindo outras atividades. Surgindo outras atividades, houve um crescimento, um desenvolvimento, tá? Desenvolvimento de quê? De uma cultura geral, tá? A gente não está crescendo, fazendo aulas online? Eu estou. Vocês também estão aproveitando isso. Então, essas modificações, essas necessidades
dos povos sumérios de sobreviver, fizeram uma transformação e fizeram um crescimento. O que está acontecendo com a gente? Essa troca online é um crescimento meu e de vocês também. Aulas diferentes, produtivas, que não deixam de ser produtivas, tá? Então foi o que eu estou transferindo, eu estou dando um exemplo. Então foi o que aconteceu com os povos sumérios. Esse crescimento da agricultura, essas novas técnicas fizeram com que eles crescessem em outras atividades, diversificaram as atividades, tá? Surgiram então vários tipos de trabalhadores especializados, como tecelãs, ceramista, carpinteiros e comerciantes. Os comerciantes foi a troca comercial do excedente dessa agricultura. Tá vendo como essa evolução, esse excedente da plantação, houve um desenvolvimento desses povos, dessas civilizações, tá? A gente aparentemente é um desenvolvimento pequeno, porque a gente está numa vida atual, tá? E essa vida atual todo dia tem modificações, né? Todo dia tem novas tecnologias. Mas a gente está falando em muito tempo atrás, né? Civilizações antes de Cristo, que a gente está vendo isso, tá? Aí depois tem na página 32, 33, tá? Tem aí desenvolvendo uma civilização. Nessas imagens aí, vocês estão vendo muros que cercavam a civilização. Essa imagem é boa de ver, tá? Para a gente começar a entender. A agricultura era realizada em campos, localizado às margens do rio Eufrates. Os canais de irrigação, o que são esses canais de irrigação? Levavam água até as plantações. Hoje em dia nós usamos canos, né? Para levar a água da caixa d'água até a nossa bica. Lá, né, nesse período, eles pegavam dos rios até as casas, faziam canais. Esses canais chamavam canais de irrigação, para levar a água até uma região mais distante do rio. Senão ia ficar todo mundo juntinho no rio, só sugando com canudinho, né? Não, eles faziam esses canais de irrigação, tá? Tem aí as moradias, isso aí é uma ilustração, e tem aí um palácio, tá? Tá assim, palácio era a sede do governo da cidade. Nele morava o rei e sua família. Além disso, circulavam pelo palácio diariamente muitos funcionários, tá? Como sacerdotes, fiscais, chefes militares, mercadores, escribas e soldados. A escriba tá em vermelhinho, tá? E no cantinho da página 33 tá assim, escriba, pessoa na antiguidade, era responsável para fazer registro escrito. Essas pessoas que sabiam escrever, elas tinham um valor muito grande, sabe? A gente, quando adquire a alfabetização, a gente passa a ver mais, ouvir mais. Então, o escriba nesse período eram as pessoas que sabiam escrever e eles registravam o que estava acontecendo, contas, tá? Então, essas pessoas escriba eram pessoas que tinham um valor muito grande, tá? Aí tá o zigurate, uma das construções mais importantes da cidade. Era um tipo de pirâmide formada por vários andares. Vocês podem olhar nessa figura do zigurate, são várias camadas, tá? Formada por vários andares. No topo fica o templo, onde eram realizadas cerimônias religiosas. Os cultos consistiam em orações, sacrifícios de animais e oferendas aos deuses. A gente vai ver isso aos poucos, tá? Sacrifício dos animais, eles sacrificavam sim animais em nome dos deuses, tá? E ofereciam para os deuses, tá? Os portos, tem aí, nos portos eram realizadas muitas trocas comerciais com povos estrangeiros. Então, vocês observam aí que existe um muro em volta dessa cidade, tá? E existe as casas, existe o porto onde havia troca que vinha povos de outra localidade para fazer essas trocas comerciais.
Eu acho, como havia necessidade de registrar, tá. Olha aqui, tem um pedacinho aqui na página 33, está assim, desenvolvendo uma civilização. Como havia necessidade de se registrar as atividades agrícolas e comerciais para controlar a cobrança de impostos, os sumérios desenvolveram um sistema de escrita. Havia também os sacerdotes, pessoas que se dedicavam às questões espirituais. Bom, essa divisão da sociedade a gente vai ver no outro capítulo, no outro dia. No básico, é isso que nós estudamos. Eu vou recapitular um pouquinho do que eu falei, tá? Se tiver dúvida, eu estou recapitulando. Vou voltar desde a página 31, tá? Mesopotâmia, terra entre rios. Que rios são esses? Tigre e Eufrates. Eles formavam um sistema fluvial que favorecia essa região. Favorecia porque tinham enchentes, quando transbordavam os rios, as margens dos rios ficavam úmidas. E essas margens favoreciam para a plantação. As terras, o solo ficava fértil, tá? E ali se formou vários povos, ficaram perto dessa região dos rios para favorecer a agricultura e a criação de animais. Eu falei que nesse período teve uma revolução neolítica. Que período neolítico é esse? Nós já estudamos isso no capítulo anterior. O paleolítico, o homem andava à busca de alimento, não fixava num só lugar, né? Isso o período paleolítico. Ele colhia, caçava e saía dali e ia para outra região. Já no período neolítico, o homem começou a fixar, fazendo plantações, fazendo criação de animais para sua sobrevivência. Então, nesse período que nós estamos estudando, dos povos da Mesopotâmia, foi um período da Revolução Neolítica, que houve uma fixação do homem à região onde ele cultivava, onde ele tinha sobrevivência, tá? E eu falei com vocês também que houve domínio de vários povos, houve fixação de vários povos. Que povos eram esses, tá? Eu já falei para vocês que vocês não precisam fixar, eu tenho que decorar o nome desses povos. São nomes diferentes pra gente, tá? Então eu vou falando e vocês têm o auxílio da apostila para ler. Os povos sumérios fundaram as primeiras cidades na Mesopotâmia. Eles criaram a escrita cuneiforme. Eu expliquei a vocês em forma de cunha, tá? Eles usavam argila, não tinha facilidade de ter o papel, né? Não tinha o papel, né? Então eles faziam com argila, com placas e registravam o que eles sentiam necessidade, o dia a dia deles, a contabilidade, que não era bem o que eles estavam vendendo, o que eles estavam plantando, contando o gado, né? Faziam uns risquinhos para contar os gados, tá? Aí tem o sumério. Depois vem o domínio do acadiano. O acadiano, eles assimilaram muito a cultura do sumério. Eu expliquei isso a vocês. Embora sendo períodos diferentes, eles assimilavam a cultura do outro povo. Tá? Eu expliquei até assim, a gente tem algumas características da nossa mãe, a nossa mãe tem algumas características da nossa avó, então elas vão assimilando o jeito, a maneira de ser de cada familiar que antecederam eles, tá? E isso que é a assimilação da cultura do povo anterior. Depois vem o domínio do Babilônio. O Babilônio a gente vai ver mais adiante em outras áreas, que teve o comando do rei Hammurabi, foi criar o primeiro código de lei escrita, tá? É importante essa lei escrita? Porque tudo que a gente fala, às vezes o vento leva, e o que é registrado fica ali como um documento, tá? Depois veio Cassita, poderosos militarmente, melhoraram as técnicas agrícolas, introduziram o cavalo na região, o assírio, que eram guerreiros valentes e impiedosos, e por último o caldeu, conquistaram outras regiões como a Síria e a Palestina.
Essa civilização, esse povo teve fim com a invasão do persa, que a gente vai ver em outras aulas mais adiante, tá? Passando então para a página 32, só para resumir o que eu falei. Na página 32 tem a formação de cidade da Mesopotâmia. Aí a gente tem um desenho grande, a gente vê o muro que cerca a cidade, tá? A gente vê a agricultura, a gente vê as moradias, a gente vê o palácio, a gente vê o zigurate, era em forma de pirâmide, em camadas, tá? Em andares, tá? Formando vários andares. Em cima era onde era um templo, onde fazia as orações. Tinha os portos, onde faziam as trocas comerciais, tá? Aí tem o palácio, no palácio tem quem ficava nesse palácio e tá sublinhado aí escriba. O que é escriba? Escriba era uma pessoa que sabia ler e escrever. Eram pessoas consideradas importantes devido a essa característica. Aqui nesse capítulozinho também tem uma parte importante, que os sumérios conseguiram produzir mais alimento que necessário, então formou-se um excedente. Esse excedente deram a oportunidade deles fazerem trocas comerciais. Esse excedente também eles desenvolveram outras habilidade, porque tendo agricultura, eles plantavam e criavam animais. Depois essa agricultura começou a produzir muito, então eles tiveram tempo de fazer outras atividades. Começaram a surgir novos profissionais, o artesão, deixa eu ver aqui como tem aqui, carpinteiros, comerciantes, tá? Essa é uma parte importante. Então, gente, vou finalizar a aula. Nós demos os povos da Mesopotâmia, usei a apostila página 31, 32 e 33, falei das características, por que é Mesopotâmia, tá? E a gente vai dando continuidade. Por hoje é só. Obrigado pela atenção de vocês. Registre o que vocês acharem importante. Olhem a apostila, leiam, sublinhem o que vocês acharem importante. Eu utilizei capítulo 3, os povos da Mesopotâmia, página 31, 32 e 33, tá? Dúvidas a gente vai tirando aos poucos. A próxima aula a gente dá continuidade, aí a gente vai para outra página, tá? Um bom dia para vocês, espero ter sido clara com vocês. Eu estou tentando ir devagar com vocês, voltando ao assunto, e qualquer dúvida a gente tem outras oportunidades para tirar dúvida. Muito obrigado pela atenção, tá? E um bom dia para vocês. Beijinho, tchau!